Queridos irmãos, como no início da celebração, uma palavra de ordenamento para esta liturgia dominical é a vocação de Isaías, vocação dos apóstolos Pedro, Tiago e João, e na segunda leitura poderíamos dizer a experiência que Paulo teve com o ressuscitado, sentiu-se vocacionado a levar aquilo que ele mesmo recebeu de nosso Senhor. Talvez, quem sabe, aqui nós encontramos o resumo de toda a liturgia deste domingo. Queridos irmãos, a primeira leitura, nós ouvimos o profeta Isaías relatar uma visão que o teve. Alguns estudiosos das Sagradas Escrituras dizem que Isaías estava no templo numa celebração litúrgica e ele foi tomado de uma visão interior. Vocês sabem que há sentimentos em nós que palavras não conseguem descrever. No entanto, o profeta está tentando relatar a experiência que ele mesmo teve diante daquela liturgia celebrada. E se encanta com aquela imagem que tem de Deus no seu trono de glória, os anjos ali à sua assistência. Sente tocado, porque na verdade é assim que acontece. As vocações, elas surgem pelo toque, por uma palavra que é proferida e que deixa você desconcertante. O profeta, portanto, sente-se incomodado com aquela visão que o teve no templo, na época em que morrera o rei Osias, e, portanto, no século VIII antes de Cristo. É interessante que ele se acha indigno de tamanha vocação. No entanto, queridos, aqui como nós ouvimos no Evangelho, Simão Pedro, achando-se indigno da presença de Cristo, quando disse: afasta de mim, Senhor, porque sou um pecador. Nós vemos também na primeira leitura o profeta Isaías sentindo-se indigno de ter que ser um mensageiro desta notícia. E, no entanto, o anjo toma uma brasa incandescente do altar e toca em seus lábios impuros para que este possa levar a boa notícia. Queridos irmãos, aqui nós aprendemos uma coisa que é importante. Não somos nós que nos chamamos a nós mesmos, é Deus que nos convoca. Todo aquele que se acha vocacionado de si mesmo, cai num precipício, torna-se um fardo e um problema. A vocação, queridos, é Deus que chama, é Deus que convoca. Da nossa parte, deve haver apenas essa resposta generosa do profeta, quando o Senhor diz: quem enviarei? Quem irá por nós? E a resposta generosa: eis-me aqui, envia-me. Querida comunidade, vale lembrar que Deus ainda continua a chamar. Deus não parou de chamar homens e mulheres. Lembrem do capítulo 10 de Lucas, quando o Senhor disse que a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, o dono da messe, é verdade, que envie trabalhadores para a sua colheita. Querida comunidade, de fato a messe é grande. Muitos são chamados, muitos são convocados. No entanto, existe uma ocupação, uma distração medonha na sociedade. Não quero, estou ocupado, agora não posso, deixe para depois. A gente sempre vai encontrar desculpas. E de fato, não existe uma sociedade senão que encontra tantas desculpas para dar quando não quer compromisso.
Não posso. Agora não dá, eu estou ocupado. Vamos deixar para outro dia. Não, queridos. Quando a gente se encanta, quando de fato a vocação é um enamoramento para com aquele que nos convoca. Eu fico pensando aqui no evangelho que nós acabamos de escutar. Aquele povo que comprimia Jesus à beira do lago de Genezaré. É interessante este evangelho porque o evangelho de Mateus, no capítulo 4, simplesmente Jesus está caminhando ali na beira do lago, do mar da Galileia, e chama Simão Pedro, André, mais adiante chama Tiago e João. Aqui não. O evangelista Lucas faz questão de incrementar como foi que aconteceu a vocação desses homens. Jesus estava ali, à beira do lago, uma multidão que comprimia-o à beira do lago, a ponto de nosso Senhor procurar um jeito de ficar melhor, numa posição que todos pudessem vê-lo. E olha que coisa fantástica, diz o Evangelho de Lucas. Ali tinham 2 barcas. E Jesus sobe na barca de Pedro. Os padres da igreja entenderam claramente o que isso representa. Subir à barca de Pedro e de lá sentar e ensinar significa dizer: Jesus ensina a partir da igreja. A barca aqui, portanto, é a figura da igreja, cujo responsável terreno é Simão Pedro. É dele que parte a iniciativa de dizer: Senhor, nós passamos a noite inteirinha pescando, mas em detrimento à tua palavra, vamos lançar as redes. Pode olhar que toda a ação aqui do Evangelho, todo o diálogo com Jesus, toda a resposta, toda a execução da sua fala, é Simão Pedro que toma a iniciativa. E aqui nós aprendemos, queridos, sem querer ser intransigente, sem querer ser um apologeta da Igreja Católica, mas já sendo. Lembrem-se do capítulo 16 de Mateus, quando nosso Senhor disse a Simão: Simão, filho de Jonas, não foste nem sangue, nem carne que te revelaram isso, no entanto foi o meu Pai que está no céu. Portanto, Simão, tu és Pedro, pedra, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Veja que foi naquele momento em que esse Simão é chamado de Quefas, de pedra. Segure, Simão Pedro, as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Queridos católicos, não precisamos ter medo de dizer que a Igreja de Cristo é a Igreja Católica. A gente precisa respeitar os que pensam de modo diferente. No entanto, o evangelista Lucas deixa bem claro que foi da barca de Pedro que Jesus ensinava. É da igreja, querida comunidade, da igreja visível, que nosso Senhor fala ao povo. Por isso, é preciso escutar da barca de Pedro. E olha que gesto generoso, vão agora, vão para as águas mais profundas e lancem as redes. Ah, querida comunidade, se toda a nossa atitude, se toda a ação cristã nascesse de uma resposta generosa ao pedido, à solicitude de nosso Senhor, ah, como nós seríamos felizes. O grande problema é que, infelizmente, ainda até mesmo dentro da comunidade cristã, nós não somos obedientes à sua solicitude. A gente pensa assim: eu vou te seguir, Jesus, mas eu não respondo às suas perguntas. Eu vou te seguir, Jesus, mas eu não vou lançar as redes,
porque eu trabalhei a noite toda, não peguei nada, não é agora que eu vou pegar alguma coisa. Infelizmente, querida comunidade, é assim que acontece. A gente sempre pensa que as coisas só acontecem por causa dos nossos esforços. E o seguimento de Cristo, sou eu que determino como devo fazer. E não é verdade, queridos. Vamos agora tentar mergulhar nesse grande mistério deste evangelho tão bonito. Depois de uma noite de pesca, depois do cansaço, depois de já ter recolhido as redes, porque o evangelho diz que eles estavam lavando as redes, ou seja, eles já estavam terminando o trabalho, cansados, decepcionados porque trabalharam a noite inteira e não pegaram nem uma lambari. E olha, Jesus diz, vamos agora lançar as redes. Ah, queridos católicos, a você também que nos acompanha através da internet, se toda a nossa ação tivesse a iniciativa nele, tudo seria diferente. O grande problema, e é justamente essa é a decepção do mundo pós-moderno, eu quero ser cristão, eu quero te seguir, Senhor, mas aqui eu te seguirei do meu jeito. Eu te seguirei, Jesus, mas só naquilo que compete às minhas comodidades. Eu sempre tenho dito, querida comunidade, não é fácil ser cristão. Não é fácil seguir o Cristo, sobretudo quando a gente está decepcionado com determinadas coisas. Às vezes até na comunidade. Quantas pessoas se decepcionam, às vezes até com o padre, com a liderança, e chegam ao ponto de dizer, agora eu não quero mais nada, eu não quero compromisso com ninguém, basta só eu acreditar em Jesus. Aí é muito fácil. O difícil é ter que voltar, pegar as redes, colocar de novo nas barcas, sair reimando, muitas vezes até contra a maré, contra as correntes, acreditando que vão pegar alguma coisa porque ele pediu. E olha que frase fabulosa, que nós poderíamos até pegá-la e escrever lá na parede do nosso quarto, num tabuleiro: em detrimento à tua palavra, lançarei as redes. Ah, queridos, aqui nós vemos Simão Pedro dizendo para ele mesmo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Uma pergunta para você e para mim: você tem feito a vontade de Deus? Na sua vida de cristão, você tem dito, em detrimento à tua palavra, eu vou fazer isso ou aquilo? Ou você tem dito, não, eu vou fazer do jeito que eu acho que é o melhor, o mais importante? Porque nosso Senhor deixa a gente desconcertante. Leia a carta aos Hebreus 4, versículo 12 e 13. Diz que a sua palavra, ela corta a gente por dentro, divide junturas e medulas, ou seja, a tua palavra deixa a gente quebrado. Mas infelizmente, queridos, numa sociedade dos prazeres, das satisfações e sobretudo da comodidade, se torna difícil segui-lo. A gente viu esse monte de gente ali comprimindo Jesus à beira do lago, mas quantos foram pescar? Somente 3 ou 4. A multidão comprime para escutar, mas quantos são aqueles que buscam executar a sua fala? Isso serve também para mim e para você, católico, para todos nós. Muitas vezes nós ficamos encantados com as palavras de Jesus. Anteontem, por exemplo, nós meditávamos o capítulo 6 de Marcos, quando falava que Herodes ficava desconcertado com as palavras de João Batista.
Ou seja, mas a mudança que era boa, isso não acontecia. Ele ficava encantado com suas palavras, mas não mudava absolutamente nada. Era traidor, adúltero, traía o seu irmão com a sua cunhada. Às vezes, queridos, a gente fica até encantado com as palavras que a gente escuta na missa. A gente sai até da Santa Missa dizendo que palavra generosa e bonita. Mas as palavras, elas não devem ser apenas bonitas. Elas devem cortar a gente por dentro e nos transformar. O seguimento do Cristo, e é por isso que Paulo, nessa segunda leitura, ele nos mostra o porquê a sua vida agora é outra. Sofreu amargamente por segui-lo, e no entanto, não tem a petulância de pregar a si mesmo, de levar aos outros ele mesmo. Por isso que a segunda leitura de hoje nos fala que São Paulo, na comunidade de Corinto, dizia: olha, o evangelho que eu tenho pregado a vocês, eu recebi do Senhor. E aquilo que eu falo para vocês não é uma fábula, não é uma ideia, não é uma mitologia, porque está na Grécia, né, a mitologia grega. Não se trata dos deuses. Aquilo que eu prego a vocês é aquilo que eu mesmo recebi do Senhor. Inclusive, olha que coisa fantástica. Alguns daqueles que tiveram a experiência com o ressuscitado ainda vivem, outros já morreram. Para dizer a todos nós, queridos, a fé cristã não é uma ideia, é uma experiência verdadeira. E pode ter certeza, querida comunidade católica, se tivermos a graça de fazer a experiência que fizeram Simão Pedro, Tiago e João, o profeta Isaías ou Paulo, pode ter certeza que o seguimento do Cristo não é fingido, não é mentiroso, mas é sincero e verdadeiro. É impossível fazer a experiência com o Cristo ressuscitado e ficar indiferente. É impossível, querida comunidade, numa sociedade onde nós somos sentimentalistas ao extremo, fazemos a experiência do Senhor apenas com um sentimentozinho. Se as nossas celebrações forem envolta em muita cantoria, em muitas pregações arrojadas, em muitos louvores e vivas, a gente diz: pensa que coisa fantástica. Mas no outro dia, aquela fantasia continua em nós ou deixa de existir? Porque o seguimento do Cristo não é um sentimento que a gente escuta, não é um sentimentozinho que a gente, momentâneo, como alguém que toma uma dose de cachaça e fica ali meio embriagado. O seguimento do Cristo, ele nos envolve por dentro. E muitas vezes nos angustia, nos desespera. Veja o capítulo 18, por exemplo, de Lucas, lá no versículo 29. Simão Pedro disse a Jesus: Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que é que nós vamos ganhar como recompensa? Ou seja, Simão Pedro se sente envolvido naquele drama e muitas vezes até angustiado. Seguir o Cristo, queridos, muitas vezes é nos deixar incomodados, muitas vezes assim desafiados. Lembra do capítulo 21 de João, quando Jesus falou que Simão Pedro iria glorificar a Deus de outro modo? Simão, quando tu eras jovem, tu ias para onde querias, mas quando fores velho, alguém te cingirá e te levará para onde não queres ir.
João capítulo 21, versículos 18 e 19. Queridos irmãos, ser cristão é, portanto, dizer como Jeremias capítulo 20, versículo 7, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Mas essa sedução tem um preço. Muitas vezes perseguições, angústia, sofrimento, a ponto de dizer com o profeta Elias, Senhor, já não aguento mais, tira a minha vida. O encantamento é verdadeiro, mas aquilo que se sente na pele também é sincero e verdadeiro. Bate uma tristeza numa sociedade onde somos cristãos enquanto a gente está tendo vantagem, enquanto estou ganhando alguma coisa. Mas quando o nosso Senhor diz, lancem as redes, ou seja, abrace a cruz, a gente diz, não, Senhor, eu quero te seguir, mas lançar as redes eu não vou obedecer. Eu quero te seguir, Senhor, mas eu não vou renunciar absolutamente a nada. Veja como é que encerra o Evangelho, e eu também já estou encerrando esta reflexão. Diz o Evangelho, então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo. E de fato, o que era tudo de Simão Pedro, senão um barco, uma sociedade que ele tinha com Tiago e João, de pesca, um barco velho, talvez, quem sabe, com madeiras já carcomida pelo tempo. O tudo de Simão Pedro era justamente isso. Deixou tudo pelo tudo que é Deus. Aqui fica uma pergunta, e só você pode responder de modo generoso e verdadeiro, na sua cabeça, no seu coração. Porque se tem uma coisa que a gente não consegue negar e mentir, é para a nossa própria consciência. A gente pode até enrolar os outros, a gente pode até mentir para os outros, a gente pode ser até dissimulado, mas tem uma coisa que a gente não consegue ser dissimulado, é para a nossa consciência. Respondamos, portanto, essa pergunta, e aqui me dou por satisfeito. O que é o tudo da sua vida? O que você tem deixado por Jesus Cristo? Que Deus nos abençoe e que essa liturgia nos impulsione, nos deixe incomodados, e não acomodados, mas incomodados, mediante essa resposta generosa da primeira leitura. Quem irá por nós? Isaías respondeu generosamente, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Portanto, deixando-se envolver nele. O evangelista Lucas expressa, em detrimento à sua palavra, vou lançar as redes. Qual é a sua resposta? Qual é a minha resposta diante dessas mesmas indagações de nosso Senhor? Porque assim como eles, nosso Senhor também te convida a lançar as redes. Você vai dar desculpas e dizer, hoje eu tenho outras coisas para fazer. Senhor, eu não vou lançar as redes porque agora eu tenho, vou ter uma reunião daqui a pouco. Senhor, eu tenho que preparar o almoço para minha fulana que está chegando. Nosso Senhor não quer saber. Lembrem-se do que nosso Senhor diz. Quando alguém disse, eu te seguirei, Senhor, mas primeiro deixa eu despedir da minha família. Eu te seguirei, Senhor, mas deixe primeiro eu enterrar o meu fulano que faleceu. Nosso Senhor vai responder para você, deixe que os mortos enterrem os mortos. Quanto a ti, vá anunciar o reino de Deus. Assim seja.